Agora sim, nós vamos continuar. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. O pastor vai trabalhar com esse computador aqui hoje, porque eu não consegui imprimir. Êxodo capítulo 20. Outra lembrança que eu preciso falar para você. No dia 21, que é justamente naquela semana do aniversário da igreja, nós teremos mais uma edição do Evangelilar. Essa edição ela é estratégica nessa data, porque você vai ter oportunidade de convidar as pessoas que você convidou para ir na sua casa para vir no aniversário da igreja, ir no aniversário da igreja no dia 26. Então, se você tem interesse de abrir a sua casa para que aconteça lá, na terça-feira, dia 21 de maio, um culto, você tem uma prancheta ali do lado de fora, você não precisa ser membro da igreja, você pode colocar o seu nome lá, que nós vamos pegar e entrar em contato com você. É só você colocar o telefone. Já tem 3 casas, o nosso limite aí parece que são 10 casas, então é só colocar o nome quando você sair daqui hoje. Se você é membro desta igreja e quer pregar nessa noite, você pode pôr o seu nome. Se você quiser participar como dirigente de culto, também pode pôr o seu nome, tem uma folha para cada uma dessas funções. Êxodo capítulo 20. Vê se tem alguém sem Bíblia do seu lado. Quero parabenizar todas as mães, que Deus abençoe a sua vida. Dia das Mães é sempre uma data muito emotiva, comovente, né, para todos, aqueles que têm suas mães vivas e aqueles que já não têm mais as mães consigo. Que Deus abençoe esses que estão com as suas mães e conforte o coração daqueles que, porventura, suas mães não estão presentes. Nós vamos ler o verso de número 7, que diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Amém? Presta atenção. Nós vamos dar sequência a uma série de reflexões que nós começamos no domingo passado sobre os 10 mandamentos. Por que o pastor está trabalhando isso? Nós estamos no mês da família, e a proposta desse mês da família, desse mês de maio, como eu iniciei no domingo passado, é que todos os cultos na igreja estejam direcionados para a família. Então, nós fizemos a abertura domingo passado com Deuteronômio, capítulo 6, verso de 1 a 9, mostrando para você a importância de trabalhar as leis do Senhor dentro da nossa casa. Falamos sobre como fazer isso, ali dentro desses 9 versículos. E a proposta é que todos os cultos, quinta-feira, domingo de manhã, nós interrompemos o estudo de 1 Coríntios, e colocamos o culto para a família e, sequencialmente, até o último final de semana do mês de maio. Então, nós estamos estudando os 10 mandamentos e estamos relacionando esses 10 mandamentos com a nossa família. A proposta é o que esses mandamentos do Senhor têm a ver conosco, o que ele tem a ver com a nossa casa, como que nós devemos ensinar isso dentro da nossa família. Então, no domingo, como eu falei, nós abrimos a introdução falando da necessidade de nós ensinarmos a nossa família, ou enquanto famílias do Senhor, famílias cristãs, aprendermos a ouvir e obedecer ao Senhor. A nossa casa, ela precisa ser, como eu falei no domingo passado, uma escola que se ensina sobre as leis do Senhor. Na quinta-feira passada, dia 8, nós trabalhamos o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. Esse é o primeiro mandamento dos 10. Ou seja, nós não devemos moldar em nossas famílias outros deuses. Deus deve ocupar o primeiro e o único lugar na nossa casa. Foi o que nós ensinamos agora na quinta-feira passada. Hoje pela manhã, nós trabalhamos o segundo mandamento. O primeiro mandamento, ele diz de a quem nós devemos adorar. O segundo mandamento diz de como nós devemos adorar. Então, hoje pela manhã,
Mandamento 2, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, e não te prostrarás diante deles, nem prestará culto a eles. Então, hoje pela manhã nós aprendemos que não basta apenas adorar sinceramente, nós temos que ensinar a nossa família a adorar corretamente. É isso que nós aprendemos aqui hoje de manhã. E hoje, agora à noite, nesse momento, nós vamos estudar o terceiro mandamento. Mas antes de começarmos, eu gostaria de reforçar uma fala muito importante, que eu falei na quinta-feira, repeti hoje de manhã, e é provável que eu repita isso outras vezes. Estudar os 10 mandamentos é fundamental para o estabelecimento de uma relação sincera com Deus. Isso é fundamental para nós, e eu tenho aprendido isso com a minha própria vida, no sentido de como eu estou lidando com esses mandamentos. Então, antes de trazê-los para vocês, eu tenho procurado encaixá-lo na minha vida, e como isso se encaixa também dentro da minha casa. Então, eu não estou trazendo para vocês algo que eu não estou experimentando e vivendo. E, para mim, está fazendo um sentido muito grande. E eu tenho aprendido como é importante a gente levar esses ensinamentos para dentro da nossa casa. Por que isso? Porque depois da queda do homem, o nosso amor por Deus ficou comprometido. A verdade é que nós não sabemos como nós devemos amar ao Senhor. Nós somos pecadores e nós erramos muito nessa questão, da forma como nós nos relacionamos com Deus, como nós amamos a Deus e como nós passamos informações a respeito dessa forma de amar para os nossos familiares, principalmente para os nossos filhos. E hoje pela manhã eu falei da importância e do porquê o pastor se refere muito a essa questão dos filhos. O que nós vemos nos 10 mandamentos é Deus nos ensinando como que nós devemos amá-lo. Então, quando eu leio os 10 mandamentos, eu aprendo o jeito de Deus, como Ele quer ser tratado, como Ele quer que sejamos e o que Ele quer que façamos. Quando eu leio o Novo Testamento, não é que eu não veja essas coisas, mas no Novo Testamento eu vejo muita misericórdia de Deus, eu vejo muita graça de Deus, eu vejo muito favor de Deus. Mas quando eu leio a lei do Senhor, eu vejo como Deus diz que Ele gostaria que as coisas fossem feitas. Eu vejo na lei do Senhor aqui, não que não haja misericórdia, não que não haja graça. Hoje de manhã, por exemplo, a gente viu lá quando a gente leu no segundo mandamento, que a forma de adorar errada, Deus vai falar que Ele vai visitar a terceira e a quarta geração daqueles filhos e netos cujos pais erraram na sua adoração. Ele vai visitar a terceira e a quarta geração, Ele não vai deixar isso impune, mas quando Ele diz que vai visitar com bondade aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor e obedecem corretamente, Ele diz que vai visitar 1000 gerações, não são 3 nem 4, mas são 1000. Então, o que eu vejo é que a graça e a misericórdia do Senhor, ela é maior do que qualquer punição que a gente lê na Bíblia, qualquer manifestação de ira, qualquer manifestação de mão pesada do Senhor. A graça é sempre maior do que isso. Então, ela está presente nos 10 mandamentos, ela está presente na lei do Senhor. Mas quando eu leio os 10 mandamentos, eu entendo como Deus quer que seja, o jeito de Deus, sem interferência, sem a minha vontade, sem a minha visão, sem o meu querer, simplesmente como Deus quer que seja. Nos 10 mandamentos, a gente vê o caráter de Deus, a gente vê o amor de Deus, mas vê o juízo santo de Deus também. Então, eu preciso aprender como pai, como crente, e preciso ensinar na minha casa, os meus filhos e a minha família, esse caráter misericordioso de Deus. Eu preciso ensinar sobre o amor de Deus infinito, mas eu preciso deixar claro para eles que Deus também age no seu juízo, que o juízo de Deus também é santo. Então, se eles não aprenderem sobre esse Deus de uma forma genuína e verdadeira, certamente eles não saberão como eles devem se relacionar de fato com esse Deus. E o que pode acontecer nas gerações
a posteriori a nossa, é o que aconteceu nas gerações do rei Uzias, que nós apresentamos hoje aqui pela manhã, onde você tem um rei que amava o Senhor, um rei que cumpriu toda a vontade do Senhor, mas teve um momento que ele entrou no templo e resolveu apresentar uma adoração errada. Ele resolveu adorar Deus do jeito dele, do jeito que ele achava que era certo. E aí nós vemos ali que ele é expulso do templo, ele para de ir ao templo, como se fosse hoje, até ilustrei, eu trouxe para a nossa realidade, é como se ele parasse de ir à igreja, e ele passasse a adorar a Deus do jeito dele, na casa dele, como ele acha que deve adorar. E aí o filho dele nasce, que é o rei Jotão. O rei Jotão também age conforme o Senhor, ele é agraciado pelo Senhor, e Deus se apodera realmente do coração de Jotão, e ele se torna um homem poderoso, mas a Bíblia deixa claro que ele nunca foi ao templo do Senhor. É como se ele tivesse aprendido com o pai dele, no final do reinado do pai dele, a não ir à igreja. Então Jotão era um menino e se tornou um grande homem que, a despeito de amar ao Senhor, de cultuar o Senhor, mas ele não ia à igreja. Então esses dois, você vê que vai tirando um pouquinho dessa visão de Deus, o pai tira a visão, o filho já vai sem um pouquinho, e aí vem Acais, que é o neto de Uzias e o filho de Jotão, e esse acaba com toda a geração. Esse já fecha a porta do templo, já mete prego em tudo, já destrói as coisas do templo do Senhor, se torna um idólatra e passa a oferecer o próprio filho queimado vivo a um deus chamado Moloque. Então você vê que uma geração toda estragada por conta de um pai que um dia resolveu prestar um culto ao Senhor do jeito dele, de como ele acha que é certo. Então ele não percebeu, mas toda uma geração foi prejudicada por essa adoração errada dele. Por isso a importância da gente fazer da casa da gente o lugar certo. E aí eu usei até uma referência aqui, que às vezes a gente lida, eu principalmente já lidei com várias senhoras piedosas, de você estar com essas pessoas e ver assim, puxa vida, que mulher do Senhor, mulher de oração, mulher que não sai da igreja, mas ninguém na sua família adora o Senhor. Nenhum dos seus filhos, dos seus netos tem vínculo com a igreja, tem vínculo com o Senhor. E aí você vai começar a entender, a partir do exemplo do rei Uzias, o porquê dessas coisas. Porque no momento da vida dessas pessoas, nem elas perceberam, mas elas começaram a apresentar dentro da sua própria casa uma forma de adoração errada. Então hoje de manhã a gente trabalhou muito acerca dessa questão. Então levar esses mandamentos para dentro da nossa casa é apresentar para a família um manual claro do que Deus quer para nós, do que Deus quer para os nossos filhos, do que Deus quer para a nossa família. Então quando eu sento com meu filho, digo para ele, vamos estudar a lei do Senhor, vamos estudar o primeiro, o segundo mandamento, eu estou dizendo para ele, filho, filha, família, é dessa forma que Deus quer que nós o adoremos. É dessa forma que Deus quer que a nossa família se estruture. É dessa forma que Deus quer que a nossa família caminhe. Se nós caminharmos dessa forma, nós temos garantias do Senhor a respeito da bondade dEle na nossa vida. Então, os 10 mandamentos também se constituem para nós um contrato, termos de uma aliança. É isso que são os 10 mandamentos. Então, por exemplo, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Êxodo 20, você volta uma página no capítulo 19, e você vai ver Deus estabelecendo um pacto de aliança com as famílias hebreias. Então, o que Deus fala aí no verso 5 do capítulo 19? Presta atenção. Agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, disse o Senhor. Verso 6, vocês serão para mim um reino de sacerdote, um reino separado, uma nação santa. Observe que Deus está propondo uma aliança com a gente. Logo depois, no capítulo 20, Deus vai apresentar os termos dessa aliança. Ele vai dizer para aquela comunidade qual é a parte que eles precisam fazer, qual é a forma correta de se estar dentro dessa aliança e qual é, ele vai garantir aqui, a garantia que se eles fizerem isso, eles terão algo tremendo da parte de Deus. A parte que Deus oferece é fantástica. Ele faz uma promessa para toda a humanidade representada em Israel. Você consegue pensar no que está aí no capítulo 19? Veja bem, os 10 mandamentos, eles não foram apenas
para os hebreus, eles foram para nós. E Deus diz aqui: vocês serão a minha propriedade exclusiva. É isso que Deus está falando. Vocês serão, ele está dizendo a Paulo, a sua família. Se a lei do Senhor estiver aí dentro da sua casa, da sua família, Paulo, a sua família vai ser como a coisa mais preciosa para mim. Então, quando eu olhar para a sua casa, eu não estou olhando simplesmente para pessoas, eu estou olhando para coisa valiosa, eu estou olhando para o meu maior tesouro. É o pacto do Senhor, mas você tem que cumprir a sua parte. Então, observe o que Deus está oferecendo no capítulo 5, né? Agora, se você me obedecer fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão um reino de sacerdotes. Você sabe o que é isso? É como se Deus estivesse dizendo assim: filhão, a tua família, se a minha lei estiver dentro da sua casa, a minha bênção vai ser tão grande aí dentro, as coisas vão correr tão bem nesse pacto que eu estou fazendo com você, que as outras famílias, quando olharem para você, elas vão conseguir me entender. Eu serei representado na sua casa. A sua família, os seus filhos, a forma como vocês se relacionam, a maneira como seus filhos se relacionarão comigo a partir da lei do Senhor, testificarão de mim. Então as pessoas poderiam ler Deus em nós. Elas poderiam olhar para a minha casa, para aquele marido, para aquela esposa, para aquele filho e pensar: puxa vida, isso é o que eu posso conhecer de Deus? Então eu estou vendo algo diferente na casa deles. Então nós seríamos para Deus esse reino de sacerdotes, essa nação separada, exclusiva. É uma proposta incrível que Deus está propondo para nós. Por essa razão, os 10 mandamentos, eles são tão importantes porque eles se constituem o termo de um contrato. Então, é na obediência às leis de Deus que nós concordamos em ser o que Ele está propondo nesta aliança. Então, Deus diz para você: olha, a sua vida, a sua família, a sua casa vai ser uma propriedade exclusiva minha. Isso não é legal você ouvir isso? Isso é legal, mas você tem que cumprir sua parte no contrato. Então, se você observar os 4 primeiros mandamentos, eles são de exclusividade. Deus está querendo a exclusividade da sua família. Então, ele vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu sou o único na sua casa. No mandamento 2, ele vai dizer: vocês não devem se prostrar diante desses deuses. Ele está dizendo: olha, a maneira como você deve me cultuar também é única. Depois, no mandamento 3, que nós vamos estudar hoje, ele está dizendo: não tomará o meu nome em vão. E no mandamento 4, que nós vamos estudar na próxima quinta-feira, ele está dizendo: você vai trabalhar 6 dias, mas no 7º dia você vai descansar. São termos de exclusividade. Deus está dizendo: olha, eu pacto nesse contrato, nessa aliança, onde eu vou abençoar a sua casa, precisa ter exclusividade dentro da sua casa. Eu preciso ser exclusivo na sua vida. A gente pode comparar, como eu fiz aqui na quinta-feira, com o contrato de casamento. Então, eu poderia dizer para minha esposa do seguinte: olha, eu casei com você, nós temos um contrato nupcial, como você deve ter casado aí, provavelmente tem esse contrato, e eu quero dizer que no nosso contrato, viu, Marina, tanto de mim quanto para você, eu não gostaria que você andasse com foto de ninguém mais na sua carteira que não seja eu. Então, eu não quero ver a foto do Brad Pitt na sua carteira, eu não quero ver a foto do Tom Cruise, eu não quero ver a foto de nenhum jogador de futebol, eu não quero ver a foto de nenhum músico. Então, você não deve, você precisa entender que eu sou único na sua vida. É isso que Deus está dizendo para a gente. Outra coisa, Marina, nesse contrato, é o seguinte: eu também não gostaria de ver você, não gostaria de encontrar na sua bolsa nenhuma declaração de amor ou poema para outra pessoa que não fosse eu. Então, eu não gostaria que você adorasse outros deuses, nem se prostrasse diante dele. No nosso contrato, o nosso amor é único. Outra coisa também, que nesse contrato, a partir de então, Marina, você não chamará mais Marina Pereira Serrano, não é isso? Alves Pereira, você chamará Marina Pereira da Silva. Você levará o meu nome. Então, presta bem atenção que seu talão de cheque agora tem meu nome também. Então, por favor, não usa o meu nome em vão, não sai dando cheque sem fundo por aí, manchando a nossa relação.
Tá certo? Não usa o meu nome desnecessariamente, não mancha essa imagem, tá? E outra coisa, Marina, nós temos uma outra questão, nós trabalhamos muito. Você trabalha muito e eu também, todos os dias, a gente chega em casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer as coisas. Então, durante 6 dias, nós vamos dar o nosso melhor lá fora. Mas um dia, vamos tirar só para nós dois? Então, tu vai trabalhar 6, mas um dia exclusivo nosso. Entendeu os 4 primeiros mandamentos? É um contrato de relacionamento. É isso que Deus quer com a sua família. Ele quer propor para você um contrato de relacionamento exclusividade. Então, os 4 primeiros mandamentos dizem disso. Então, nós falamos sobre um único Deus, nós falamos sobre a forma correta de adorar esse Deus, e agora, no terceiro mandamento, nós vamos falar sobre o uso do nome do Senhor. E é isso que nós precisamos ensinar também à nossa família, e principalmente aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar na nossa casa que Deus quer exclusividade do nosso coração, que na nossa prateleira só pode haver Ele, não pode haver vários deuses, que nada deve ser mais importante do que Deus na sua vida. E eu vou te dizer uma coisa que eu disse essa manhã, e você pode até se escandalizar com isso, mas Deus é mais importante do que a sua família. Um marido que ama a Deus mais do que a sua mulher nunca trairá a sua mulher. Uma mulher que ama a Deus mais do que o seu marido nunca trairá o seu marido e amará ele de todo o coração. Filhos que amam a Deus mais do que os seus pais nunca serão problemas dentro da sua casa. Os seus corações sempre estarão aquecidos espiritualmente, porque eles amam mais ao Senhor do que a própria família. Porque Deus diz para aquelas famílias e diz para nós também: eu sou exclusivo na sua vida. A prova disso você vê lá em Abraão. Abraão, eu sei que tu ama esse filho. Ele chegou na sua vida, você já era idoso, a sua mulher estéril, mas eu preciso saber qual lugar o seu filho ocupa no seu coração, e eu preciso saber qual lugar eu ocupo no seu coração. Mata o teu filho, por amor de mim. O que Abraão fez? Ele cumpriu a ordem do Senhor. Mas o Senhor não pede sacrifício dos seres humanos, porque Deus não deixa a gente ir além daquilo que nós realmente podemos ir. Mas Deus conseguiu ver no Abraão o seguinte: Abraão, você é pecador, você é cheio de erros, você é cheio de falhas, mas hoje eu vi que o seu coração é meu, e que eu ocupo o trono da sua vida. É isso que Deus precisa ver dentro da casa da gente. Se a gente conseguir botar Deus nessas proporções, todos os ídolos, como nós falamos hoje de manhã, prazeres, lazeres, dinheiro, ou qualquer outra coisa, é destronado, e você vai experimentar um rumo diferente para a sua casa, porque Deus não vai tirar a sua família de você. Você vai experimentar o que é o verdadeiro amor do Senhor na sua casa. O terceiro mandamento diz a respeito da pessoa de Deus. O nome, nos tempos antigos, ele tinha muito a ver com a pessoa, com seu caráter, com a sua identidade, com aquilo que ele poderia vir a ser. Então, quando Deus fala, não tome o meu nome em vão, ele está falando da sua pessoa, da sua persona. Observe um dado interessante nesse texto: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Isso é muito importante. Algumas Bíblias antigas, a minha não, que já é uma versão mais nova, mas algumas Bíblias antigas, elas trazem esse primeiro nome aí, não tomarás em vão o nome do Senhor, todo em caixa alta. Não é isso? Alguém tem essa versão aí? Tudo em caixa alta, todas as letras maiúsculas. Por que isso? Porque nessas versões antigas, todas as vezes que você lê o Senhor em caixa alta, o que está debaixo dessa palavra Senhor é o tetagrama, é o nome do Yahvé, do Jeová, é o nome impronunciável de Deus, do Senhor. É aquele nome que o judeu não pronuncia, ele não tem vocalização, é um nome
tão sagrado para o judeu que quando ele escreve, ele pega a caneta, a tinta ou a pena, seja lá o que for que ele usou para escrever, e ele descarta esse material, tamanho é o senso de sagrado pelo nome do Senhor. Por isso que ele coloca isso aí todo em caixa alta, como está na tradução do Helder ali em cima, o Senhor teu Deus. Logo depois ele fala teu Deus, então ele parece uma redundância, mas não é. Quando ele fala teu Deus, ele está falando da majestade, a tradução aí é Elohim, ele está falando da majestade de Deus, do poder de Deus. Então, essa tradução, o nome do Senhor teu Deus, traz a ideia do Deus único, verdadeiro, Criador, o Senhor poderoso, no seu nome há força e há poder. É disso que Deus está falando no terceiro mandamento. Então, quando ele diz para o judeu lá, para o hebreu, lá naquele dia, que ele diz, não tomarás o nome do Senhor, ou seja, dessa pessoa de Deus, Deus está se apresentando como alguém, é o nome que conceitua Deus, é o nome que apresenta a maior parte da personalidade de Deus, e ele une esses dois pontos, o Senhor Jeová, o Iavé, com o Elohim, ou seja, é um nome poderoso, é um nome cheio de majestade, é o nome do verdadeiro Criador. Então, esse nome do Senhor, ele vem carregado de significados importantes e significados poderosos. Só para você entender, por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 17, conta a história da luta entre Davi e Golias. Acho que todo mundo aqui conhece isso. E quando Davi se apresentou para lutar com Golias, Golias disse o seguinte para Davi, por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Está no verso de número 43. Agora, no verso de número 45, tem a resposta de Davi. Ele diz assim, você vem contra mim com espada, você vem contra mim com laço, você vem contra mim com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Você sabe quais os nomes que ele está usando? Iavé e Elohim. Ele está usando justamente os nomes dos mandamentos do Senhor lá. O nome carregado de poder, de significado, de referência de Deus. E o judeu não usava, o hebreu não usava ousar falar esse nome que não fosse realmente por um motivo significativo. Então, você vai encontrar muito na Bíblia essa referência a Iavé, essa referência a Deus, usando para a vitória, para algo realmente poderoso. Então, eles não tomavam o nome do Senhor de qualquer forma. E aí eu quero que você preste atenção nesse termo, não tomar o nome do Senhor, porque agora eu preciso entender aqui o que é tomar o nome do Senhor em vão, porque ele não está dizendo para eu não falar. Ele está dizendo para eu não tomar o nome do Senhor em vão. Então, o nome, tomar o nome de Deus em vão, eu preciso entender esse significado. Então, eu preciso considerar dois sentidos aplicáveis, um mais superficial, mais válido também, e outro mais profundo de significado. O primeiro diz respeito, de fato, ao falar o nome de Deus. Então, eu preciso tomar cuidado. Realmente, Deus não intencionou que seu nome sagrado estivesse sendo falado e usado de qualquer forma. Aliás, quando eu pensei nisso, eu pensei assim, olha, faz um teste. Toda vez, vamos pensar você, o marido, a sua mulher, tudo que ela fala Deus. Deus vai, isso, graças a Deus, não é? Deus está na frente. Por Deus, menino, para de falar isso. Deus me livre. Toda vez que ela falar Deus, ela substitui pelo teu nome. Tá certo? Então, no meu caso, a Marina falava, Paulo amado, para menino, pelo amor de Paulo. Eu vou chegar para ela e vou falar, minha filha, eu não aguento mais você ficar falando meu nome à toa. Eu não dou mais conta dessa repetição do meu nome sem sentido, nem eu aguento mais ouvir ele. Tudo que você fala, seu coração está irritado, você fala meu nome, seu coração está feliz, você fala meu nome, seu coração não está nada, você fala meu nome, você vai brigar com o menino, você fala meu nome, a coisa deu errado, você fala meu nome, a coisa deu certo, você fala meu nome.
Então, isso realmente é algo que não foi a intenção de Deus que o nome dele fosse usado desta forma. O pastor Adrian Roger, que tem nos ajudado nas reflexões com seu livro Os 10 Mandamentos e a Família, ele traz, dentro dessa perspectiva da fala, 3 razões para a gente não usar o nome do Senhor. Primeiro, é para profanação, ou seja, usar o nome de Deus para amaldiçoar pessoas, usar o nome de Deus com o coração cheio de raiva. Às vezes a pessoa solta isso no momento de ira, de raiva, ou até amaldiçoa, coloca Deus como juiz da outra pessoa, tentando fazer com que Deus derrame a sua ira sobre o outro, que ela está irada com a outra pessoa. Então, seria o uso em vão do nome de Deus. Ele fala também de usar o nome de Deus com frivolidade, ou seja, falar no nome do Senhor levianamente, de qualquer jeito, a qualquer hora, de forma descuidada, ou seja, tudo que fala está lá o nome de Deus no meio. Tudo que vai falar está lá o nome de Deus, pensa o nome de Deus, vai falar com o vizinho o nome de Deus toda hora, de uma maneira frívola. Outra forma que ele traz, são 3, ele vai falar com hipocrisia, ou seja, usamos o nome do Senhor através de palavras ou cânticos, onde nós declaramos uma santidade que não é real. Nós podemos pensar também em juramentos, onde o nome de Deus é usado para firmar acordos ou contratos, e essas coisas depois não são cumpridas por aquele que colocou o nome de Deus à prova. Então, são formas de se usar o nome de Deus, uma maneira mais superficial. Essas formas de usar o nome de Deus em vão estão presentes no dia a dia da nossa família. E eu creio que nenhum de nós gostaríamos que os nossos nomes fossem usados desta forma. Então, Deus também não quer que o seu santo nome seja usado dessa forma, e as nossas famílias precisam aprender a usar esse nome precioso de forma correta e no tempo necessário. Esse é um mandamento do Senhor. A outra forma mais intensa e mais profunda de eu entender essa palavra tomar o nome do Senhor tem um sentido mais para responsabilidade. Então, eu quero analisar com vocês aqui agora alguns textos para que você entenda a responsabilidade de se tomar o nome do Senhor. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 28, está aí pertinho de onde você está, você vai me acompanhar em alguns textos, eu vou explicar para você, tá? Cadê a Berenice? Está aí? Berenice, eu tinha promessa de uma água no piano, não deixaram botar água no piano? Cadê aquele copinho de água? Será que caiu para dentro do piano, meu Deus? Ah, está aqui, ó. Está aqui. Lucas Lomelino está querendo beber minha água aqui, ó. Parece que eu não sei dele, ele ali, sapatinho, né? Eita, não. Ai, não vai dar para eu abrir, não. Abre aí, ô filhão, abre para mim aí, quebra esse galho aí. Então, vamos lá. Êxodo 28, para você entender, tá? Aonde eu quero chegar com isso. Veja bem. No verso 15, obrigado, querido, Deus te abençoe. Vou botar aqui na bateria do Lucas Lomelino. Imagina, Lucas, esqueci ali, tu vai dar um batidão. Veja bem o verso 15. Isso aqui é Deus mandando fazer a roupa do sacerdote. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal, de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Verso 16. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Agora no verso 21. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Só para você entender o que Deus está falando. Faz uma estola, um panão grandão, você vai pegar umas pedras preciosas, e cada pedra dessa vai representar uma tribo de Israel. E você vai escrever o nome dessas tribos. Tá certo? Essa é a ideia primária aqui. O sacerdote, então, pegava esses nomes e levava esses nomes das 12 tribos diante de Deus. Era isso que ele fazia. Agora, no capítulo 28, verso 36, diz assim:
Faça um diadema de ouro puro e grave nele, como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. Ao fazerem todas as suas ofertas, estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então, além dos 12 nomes, no chapéu, na túnica, no turbante do Arão, tinha uma plaquinha levando uma referência, santidade ao Senhor, levando a culpa das 12 tribos de Israel. Era isso que acontecia. Ele, nessa roupa, tinha o nome das 12 tribos, e além desses nomes, ele também levava as iniquidades do povo. Tudo isso era levado diante do Senhor. Aí, o que acontece a partir daqui? Arão pega esses nomes, ele toma sobre si esses nomes, e as culpas de todas essas pessoas, e leva isso diante do Senhor. E lá, na hora que o sacerdote leva, ele vai impetrar sobre esse ritual, sobre esses nomes, uma bênção, que depois ficou conhecida como a bênção araônica, que se você abrir lá em Números, capítulo 6, você vai encontrar ela no verso de número 22. Olha só o que diz lá. Agora, esse texto é muito importante para nós. Êxodo capítulo 22, o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e os seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Agora olha o verso 27. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. O que está acontecendo aqui? Arão toma os 12 nomes das 12 tribos de Israel, ele leva num ritual ao Senhor, impetra uma bênção sobre esses nomes, o pecado dessas pessoas é perdoada e o nome do Senhor passa a estar sobre eles. Eles agora são famílias do Senhor. Você consegue contextualizar isso para o cristianismo? Quando a sua família se declarou do Senhor, o dia que o pai, a mãe, o filho se declararam como cristãos e passaram a tomar sobre si o nome do Senhor. E é nesse contexto que nós vamos entender, então, de uma forma mais profunda, o que é tomar o nome do Senhor em vão. Então, isso significa o mau uso que nós fazemos da nossa vida enquanto famílias que carregam a imagem de Deus. Então, naquele exemplo que eu dei para a Marina, eu falei para ela, olha, o nosso talão de cheque é conta conjunta. Então, eu sou pastor, não é? Se você chegar ali no mercado e der um cheque sem fundo, está lá o nome do pastor no seu cheque. Você está me representando, e não só eu, você está representando a primeira igreja batista lá em Pouso Alegre. E não é só a primeira igreja batista, está representando o Senhor. Então, se o seu cheque sem fundo for pego, olha a linha de descrédito que nós estamos dando ao Senhor. Então, é aqui que Deus vai falar nesse mandamento: filhos, famílias, não tomem o meu nome em vão. Existe um nome sobre a sua casa, existe um nome sobre a sua família, e nós carregamos esse nome. Deus colocou o nome dele sobre nós. Sua família carrega esse nome poderoso, esse nome único, merecedor de louvor e glória. E quando eu e você fazemos uso inapropriado na nossa vida com esse nome fica descredibilizado. Por que ele fica descredibilizado? Porque nós passamos a não representar Yahvé. Nós passamos a não representar o Elohim, porque nós pegamos tudo o que ele é, tudo o que ele representa, e nós mostramos uma figura diferente para as pessoas. Então, tomar o nome do Senhor em vão, nesse caso, não tem a ver com o que se fala, mas com o que nós somos e com o que nós fazemos da nossa vida. Tudo o que fazemos, nós carregamos o nome de cristãos. Está vendo a responsabilidade? Então, nessa parte do contrato de Deus, Ele quer abençoar a sua casa, sim.
Ele quer se fazer presente na sua família, sim, mas tem uma parte do contrato que a sua família precisa cumprir. E nós precisamos ensinar isso dentro da nossa casa. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 27, vivam acima de tudo de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, você foi chamado para uma vocação. Se sua família é uma família de cristãos, se a sua família é uma família de crente, que todos são batizados, a sua família carrega sobre si um nome extremamente poderoso. E o que a Bíblia diz é, você precisa viver de acordo com este nome. Aos Colossenses, Paulo escreve, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha que palavra! Nesse contrato de Deus com as nossas famílias, existe uma cláusula importantíssima, e nós precisamos ensinar isso na nossa casa. Nossas famílias precisam aprender sobre isso. Se queremos famílias bem-sucedidas, nós precisamos ensiná-las sobre as exigências de Deus. O que é uma família bem-sucedida bíblica? O pai paga suas contas em dia, tem um bom emprego, a esposa, ou ela trabalha e tem um bom emprego, é uma excelente profissional, ou ela é uma excelente dona de casa, isso aí vai a critério de cada família decide como quer conduzir. Os filhos não dão problema, ninguém fuma nada, ninguém cheira nada, todo mundo padrãozinho, tem os seus trabalhos. Isso seria uma família bem-sucedida biblicamente? Não sei. Eu penso que uma família bem-sucedida biblicamente é uma família de pecadores, de pessoas cheias de defeitos, mas uma família quebrantada aos pés do Senhor, uma família que chora diante do Senhor, uma família que se arrepende dos seus pecados, uma família que pega a palavra de Deus e diz, eu quero isso na minha vida. São filhos quebrantados, são pessoas que são inteiradas com a obra do Senhor, são pessoas que estão representando o nome do Senhor e que lutam todos os dias para que tenham uma vida melhor diante do Senhor, não diante só da sociedade, mas diante do Senhor. São pais, homens que chegam em casa e pegam e arrebanham a sua família, os seus filhos, e dizem, filhos, vamos falar do Senhor aqui dentro da nossa casa. São esposas que choram e oram pela sua família, são filhos que obedecem aos seus pais porque amam ao Senhor, e eles representam o Senhor nessa sociedade. Esses dias eu estava conversando com um jovem, o Rafael aqui, né? Nós estávamos trocando uma ideia sobre teologia, sobre tanta coisa bacana que nós conversamos, né? Rafael marcou comigo, nós sentamos, ele trouxe todo o material que ele está estudando, está lendo sobre o Senhor. Uma coisa que eu falei para ele, não sei se exatamente com essas palavras, eu disse para ele, Rafael, como o Senhor precisa de jovens com a sua mentalidade, com a mentalidade do Antônio aqui, que estão numa geração que ouve, vai para a faculdade, vai para os cursinhos e ouve todas essas ideologias, e Deus precisa levantar um exército de jovens da igreja que sabe dialogar com essas pessoas, que tem argumento bíblico para entrar nesse nível de conhecimento, onde o lance, a disputa, é na disputa do discurso. Como isso é importante para nós. Então, a família bem-sucedida nas mãos do Senhor é onde os seus filhos estão sendo usados dessa forma, eles estão sendo lançados lá fora como flecha pelos seus pais, e eles conseguem chegar lá e dialogar no mesmo nível, eles não baixam a cabeça lá fora, pelo contrário, eles usam as Sagradas Escrituras para falar do Senhor. Como isso é uma família bem-sucedida? E para a gente ter esse tipo de família, para a gente ter esse tipo de pai, de mãe, de filhos, nós vamos ter que pegar esses mandamentos do Senhor e dar na veia da nossa casa. Vamos ter que sentar com filhos e dizer para eles, filhos, o Senhor é único. Filhos, o nome do Senhor está sobre nós. E nós precisamos trabalhar com todo o poder, com toda a força, porque esse nome poderoso está sobre nós. Nossos filhos precisam saber que, ao se converterem,
eles passaram a levar um nome que é sobre todo o nome. E sobre esse nome, um dia, todo joelho se dobrará. Amém? Eles precisam saber disso. Esse nome poderoso não pode ser verbalizado em vão, nem mesmo manchado pelos nossos pecados. A nossa família precisa aprender sobre isso. E eu quero concluir dizendo para você, ensine na sua casa que o nome de Deus é a autenticação da sua personalidade. Quem é Deus? Deus é santo. Deus é majestoso. Deus é poderoso. É isso que é Deus. Sua família precisa saber quem é Deus. Uma coisa que eu disse hoje de manhã. Se nós não sabemos com quem estamos lidando, nós vamos agir com Deus de forma errada e leviana. Mas quando você conhece quem é Deus, a sua majestade, o seu zelo, nos 10 mandamentos, no texto de hoje de manhã, ele vai dizer, porque eu sou Deus zeloso. Olha só que palavra forte. É Deus dizendo, filhos, vocês não podem me tratar de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Então ensine na sua casa que o nome de Deus é a autenticação da personalidade dele. Esse nome não pode ser mencionado levianamente. Ensine isso na sua casa. Se temos que pronunciá-lo, que o façamos como Davi, para a vitória. Vamos usar o nome de Deus? Vamos, para a vitória. E não levianamente. Ensine na sua casa que vocês, se são cristãos, levam sobre si o nome do Senhor, e viver a vida sem responsabilidades com esse nome pode ter implicações. Você viu no texto aí? Deus não terá por inocente quem leva o nome dele em vão. É o que eu falei hoje de manhã, não é? Quando a gente falou de não amar outros deuses, a gente estava falando de idolatria. Eu falei assim, olha gente, a idolatria, o ídolo não representa Deus. Mesmo que uma pessoa faça um ídolo, eu vou fazer um ídolo aqui, seja ele qual for, e vou dizer assim, não, eu fiz esse ídolo, mas eu não adoro o ídolo, a minha intenção é adorar ao Senhor. Isso é um erro. Aí eu dei o exemplo, vamos pensar que eu estou lá no escritório da Marina, e ela chega e me vê abraçado aos beijos com uma outra mulher. Aí eu olho para ela e digo assim, não é nada do que você está pensando. Na verdade, eu estou abraçando e beijando ela, mas eu estou pensando em você. Na verdade, eu estou matando a saudade de você. Tu acha que ela vai cair nessa, irmãos? Qual mulher que vai cair nisso? Nem Deus vai cair nisso. Eu tinha aquela imagem lá em casa, mas aquilo ali eu não adorava, não. Na verdade, era o Senhor que eu adorava. Não é assim. Deus é único, é exclusivo. E viver a vida sem essas responsabilidades, sem ter noção disso, o próprio texto diz, Deus não vai ter por inocente quem toma o nome dele em vão, né? E por último, ensine na sua casa que obedecer ao Senhor pode mudar o rumo da casa, pois a obediência ao Senhor é vida. Deus não deu os 10 mandamentos para trazer sofrimento e punição e cessação, castração para seus filhos, para sua casa, não é isso não. Ele trouxe esses mandamentos porque ele sabe que se a sua família colocar isso como pauta, é vida, é mudança de rumo familiar, é mudança da história da própria família. Amém? Que esses mandamentos estejam no teu coração. Quinta-feira agora nós vamos estudar o 4º mandamento. É o dia exclusivo que nós precisamos dedicar ao Senhor nosso Deus. No domingo que vem de manhã, a gente vai estudar o 5º mandamento e à noite o 6º mandamento. Nós vamos orar ao Senhor, o pessoal já está aqui. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar mesmo sentados, tá? Fica sentado, porque depois tem, antes de você subir, não é? Tem um outro momentozinho, mas vamos adorar o Senhor, tá? Enquanto o pessoal está se preparando, eu queria orar pela sua vida. Se você estiver com a sua família aí próximo de você, uma coisa que eu falei aqui, acho que na quinta-feira, cada sermão dessa natureza, a gente solta umas pérolazinhas e às vezes eu gosto de apanhar isso de volta. Não se contente apenas do seu filho ser um cara legal, da sua filha ser uma moça legal. Isso
não diz muita coisa não. Você tem que perceber nele, ensinar para ele, conversar com ele, se ele é uma pessoa convertida ao Senhor, se o coração dele está nas mãos do Senhor, e se o Senhor ocupa o lugar central na vida deles. Você pode falar com o Senhor isso nesta noite. Domingo passado, quando nós estudamos a chamar, só um pouquinho mais baixo, domingo passado, quando nós estudamos a chamar, Deus falou uma coisa importante aos pais. Presta atenção, Ele falou isso ao pai. Hoje é dia das mães, mas Ele falou isso ao pai. Ele disse que estas palavras estejam primeiro aonde? No teu coração. Depois você vai ensinar os teus filhos. Sabe por que Deus disse isso? Porque se o pai não tem essa perspectiva correta do Senhor, ele não vai ensinar coisa correta a respeito de Deus aos seus filhos. Ele vai ensinar religião, alguma coisa ele vai dizer, mas os seus filhos nunca verão neles o amor ao Senhor. Como Deus é importante para a vida desse pai. Como Deus é o centro do coração desse pai. Por isso que Deus diz, essa palavra precisa estar primeiro no teu coração. E quando ela estiver no teu coração primeiro, inculca ela na cabeça dos teus filhos. Então você pode orar por isso nesta noite. Se você é pai, você que é homem, talvez você possa dizer ao Senhor hoje: Senhor, eu não tenho sido esse pai que o pastor está dizendo aí. Eu trabalho muito, viajo muito, ou eu chego em casa e não tenho ânimo, estou cansado. Diz isso para ele, porque você está falando de algo precioso. Seus filhos, eles são ou não são as coisas mais preciosas para você? Ele é o que tem de mais importante ou não é? E o que Deus diz, se ele é importante para você, você tem que dar aquilo que é mais importante para a vida dele. Porque depois que o seu filho entendeu o Evangelho, depois que o seu filho realmente tiver o Senhor como centro da vida dele, todas as outras coisas serão acrescentadas a ele. Caso contrário, você vai sofrer a vida inteira com aquela indecisão. Será que meu filho é salvo? Não é? Então você, pai, pode dizer isso ao Senhor nessa noite: Senhor, me dá forças, me dá visão, para eu inculcar na cabeça dos meus filhos a lei do Senhor. Você, mãe, que está aqui hoje, pode também dizer para o Senhor: Senhor, talvez eu não tenha sido uma ajudadora tão boa assim nesse processo. Às vezes você, mãe, até dificulta o processo. Mas hoje você pode dizer para o Senhor: Senhor, nós estamos lidando com coisas muito importantes. E eu quero ajudar o meu marido a levar a lei do Senhor para dentro da nossa casa. Então, quando ele estiver cansado, Senhor, eu vou ser a base dele. O dia que ele não puder estar em casa, eu vou me levantar em nome dele e vou ensinar os meus filhos. Você, filho, pode dizer hoje para o Senhor: Senhor, eu sou filho negligente. Meu coração, eu até amo o Senhor, mas minha cabeça gira por tantos lugares. Meu coração tem prateleiras com vários outros deuses, Senhor. Mas hoje eu aprendi que eu devo ter um só. Eu quero ajudar os meus pais nisso. Quero me unir aos meus pais. E o dia que o meu pai estiver cansado e minha mãe estiver cansada, Senhor, eu vou me levantar dentro de casa e vou dizer: hoje nós vamos falar do Senhor. Baixe sua cabeça. Pai, a leitura do coração só o Senhor pode fazer. O que cada pai está pensando agora, só o Senhor sabe. O que cada mãe está pensando agora, só o Senhor sabe. O coração dos filhos é a mente deles, só o Senhor sabe. Mas uma coisa eu te peço nessa noite: que aquele pai, que aquela mãe, que aquele filho que compreendeu a necessidade de se estabelecer, ó Deus, a lei do Senhor em suas vidas, que esses corações, que
que o Senhor agora influencie diretamente. É esse coração que é o início de todas as coisas. É esse coração que precisa ser mexido, quebrado. E ele hoje já diz para o Senhor: eu estou aberto. Então, ó Deus, sonda cada família aqui nesta noite. E derrama sobre eles, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor. Chamando-os, ó Deus, para um compromisso com o Senhor. Para uma vida com o Senhor. Para um tratado com o Senhor. Eu os consagro em tuas mãos. Hoje e sempre. Amém. Amém.